Ok, pessoal? Então, todos os nossos dados já estão digitados. Notem que temos aqui a informação do nome, da P1, da P2, do trabalho 1 e da quantidade de faltas. Então, todos os dados que são necessários para o usuário informar já estão sendo solicitados, correto? Feito isso, nós vamos fazer agora um processamento. Então, se nós executarmos esse código, ele vai perguntar, né, para poder informar o nome do aluno, a nota da P1, a nota da P2, o trabalho 1 e a quantidade de faltas. Só por motivo de ilustração, vou rodar aí para vocês, né, vamos executar todo esse código. Não vamos chegar a cadastrar também para ganhar tempo aqui na explicação, mas ele vai mostrar lá o nome do aluno, por exemplo, José, nota da P1 10, da P2 10, nota do trabalho 0, quantidade de faltas 5. Na sequência, já pediu para informar o novo nome do aluno e assim vai até que todos os alunos sejam cadastrados. No nosso caso, ele vai pedir o nome de 3 alunos, certo? Eu vou colocar aqui mais um writeline aqui, só para fazer uma configuraçãozinha, uma formataçãozinha aqui, para não ficar tudo grudado, né? Já termina de digitar o número de faltas e já cola com o nome do aluno, para as coisas ficarem um pouco mais bonitas, tá? Então tá aqui, agora ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai colocar o espaço, né? Notem que ele vai pular uma linha, né? Beleza, deu erro por quê? Porque eu não digitei um índice, ele tentou gravar um valor nulo dentro de uma variável índice, dentro de uma variável número, ele tentou converter. Veremos também, no futuro bem próximo, como vocês vão fazer para validar esses dados que o usuário está informando, tá? Então, toda essa validação para saber se o usuário informou o dado certo ou não informou, a gente vai aprender isso, tá bom? Vamos aprender isso de uma forma diferente, num outro tipo de projeto, que vai ficar bem mais fácil para a gente facilitar, para a gente trabalhar, já que o foco é vocês aprenderem a desenvolver um software comercial. Então, o software comercial, a gente vai ver depois essa questão de interface gráfica, enfim, uma série de recursos para ficar uma interface amigável para o usuário, já que nós estamos com sistemas operacionais altamente, né, ricos de interface, onde o usuário trabalha basicamente com mouse e digitando operações numa interface gráfica, enfim, a gente vai trabalhar esse conceito, tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão de validação de dados nessa próxima etapa. Não se preocupe, vamos considerar agora que o nosso usuário ele é fiel, honesto e tudo que ele digita está correto, sem falhas, sem erros. Maravilha? Beleza, então o nosso usuário preencheu todas as informações aqui. Agora eu vou começar a processar essas informações. Como que vai ser processadas essas informações? Mais uma vez, isso vai entrar num laço, né, num comando de repetição, para que a gente possa ler as informações, processar e salvar o resultado desse processamento. No caso agora, a gente vai calcular a média, tá? E vamos ver como é que ele vai retornar essa média, né? Então, partindo aqui para mais um comando de repetição, vou definir novamente uma variável índice, vai ter tamanho 3. Pessoal, ó, mais uma vez eu vou frisar. Como eu estou definindo a variável índice do tipo inteiro dentro do comando de repetição, dentro do for,
Então, hora que esse for é inicializado, essa variável é criada na memória. A partir do momento que esse for é finalizado, essa variável sai da memória do computador. Então, eu posso estar numa sequência, num próximo for, estar criando essa variável de novo. Tá? O que não é ideal é quando vocês têm um comando de repetição dentro de outro, ou seja, um for dentro de outro, vocês utilizarem a mesma variável, que aí vai dar erro, e aí nesse caso, a execução de um for vai interferir na execução do outro, certo? E vai gerar uma série de problemas aí, ok? Então agora, para fazer esse processamento, nós vamos aplicar a seguinte fórmula, tá? Nós vamos somar as três notas, tirar a média simples das três notas e vamos retornar a média para esse usuário. Então, qual que vai ser o processo que a gente vai fazer? Mais uma vez, não tem muito segredo e a gente vai começar a restringir e já vai começar a diminuir a quantidade de códigos, certo? Então, podemos fazer o seguinte, ó, dados do índice vai ser igual, desculpa, faltou aqui, né, dados ponto média, né? Falta de atenção, temos que tomar cuidado com isso, porque esquecemos qualquer dado aí da nossa estrutura, do structure, o sistema não vai funcionar, ou se funcionar, vai começar a gravar informações aleatórias e informações erradas, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, vai ser aqui, dados, eu já abri parênteses, tá? Vai ser o índice ponto P1 mais dados índice ponto P2 mais índice dados índice ponto T1 e tudo isso daqui dividido por 3. Então, essa é a nossa fórmula, tá? Esse é o cálculo que vai ser feito. Estamos armazenando, em média, os dados da P1 mais P2 mais trabalho 1 e dividido por 3, que vai ser a média. Beleza, não tem mais o que fazer aqui, certo? Então, nós estamos calculando a média. Ele processou, leu os dados de cada índice que ele está executando aqui, está fazendo o cálculo, ou seja, o processamento, né, de uma fórmula e está gravando o resultado desse processamento dentro da informação média dos dados. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a impressão desses dados. Como que a gente vai fazer a impressão desses dados? Bom, agora é escolher qual informação que a gente quer imprimir. Qual dado que a gente quer imprimir? Poderíamos fazer mais cálculos aqui. Por exemplo, eu poderia voltar lá na estrutura e fazer o seguinte. Eu vou perguntar e quero que ele guarde, por exemplo, o status. O que é esse status? O status é saber se o aluno foi aprovado ou não. Tá? Esse aluno foi aprovado, não foi aprovado? Tá? Então, eu posso já aproveitar aqui e fazer o seguinte cálculo. Eu posso, por exemplo, criar um comando de decisão, onde eu vou estar utilizando dados, né? Índice ponto média, ou seja, eu quero saber se a média
é maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, então dentro de dados, né, que é a variável que, como eu disse, que herdou essas características da estrutura, também com o índice, ponto status, vai ser igual a aprovado. Beleza. Tá ok. Eu só estou fazendo o cálculo com a média. Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um else if, que eu vou verificar o quê? Se os dados, o índice, e também vou estar trabalhando com a média, for menor que 5. Se isso for menor que 5, eu vou dizer que os dados índice ponto status vai ser igual a reprovado. Caso contrário, então vamos ter aqui um else, né? E vou dizer que os dados índice ponto status vai ser igual a exame, certo? Dessa forma, ó, eu atualizei mais uma informação. Então, todo aquele cálculo que a gente vinha fazendo, né, naquele exemplo anterior, né, numa atividade, inclusive, que vocês tinham da média, vocês recebiam os dados de um aluno, processava toda a média, emitia a média daquele aluno, o status dele, se ele foi aprovado ou não, para depois solicitar as informações do próximo aluno. Nesse exemplo agora, nós já informamos todos os dados dos alunos, da quantidade que a gente deseja fazer isso, e também já fazemos todo o processamento. Nós já aplicamos aqui toda a regra de negócio do projeto. Calculamos a média, verificamos a média do aluno, se ela foi maior que 7, menor que 5, se ele está aprovado, reprovado ou se ele está de exame, certo? E já temos tudo isso, todas essas informações guardadas na memória. Muito fácil, muito mais simples, muito mais fácil para o usuário trabalhar, mais intuitivo, porque ele não vai lançar os dados de um aluno, ver o resultado desse aluno, lançar o próximo aluno, ver o resultado. Ele vai lançar todos os alunos e, ao final, ver todos os resultados. Ok? Já voltamos para fazer a continuação e o desfecho desse projeto. Só um minutinho.